Fala, meus amigos, saudação de paz. Você acredita que em 2017 Deus havia nos dado uma revelação forte, profunda sobre o que ia acontecer, só que de fato a gente não entendeu o que Deus queria dizer na revelação? Você acredita que antes de acontecer toda essa pandemia, toda essa situação, toda essa catástrofe, toda essa situação terrível e dolorosa, você acredita que Deus havia falado conosco antes da gente entender, antes da gente perceber? Deus deu uma visão, deu um sonho profundo para ela falando sobre isso, e eu queria que você prestasse bastante atenção no que Deus havia revelado. Isso é uma revelação profunda de Deus. Se você crê, você fica aí que você vai ouvir o que ela tem para dizer. É isso aí. Em dezembro de 2017, eu lembro que eu acordei cedo porque eu ia sair, eu ia no Brás e acabou que eu nem fui, eu voltei a deitar. Na verdade, Deus nos deu o sonho, mas nós não entendemos o que Deus estava querendo falar, né? Eu sonhei que eu estava com um grupo de pessoas reunidos, nós estávamos conversando sobre casamento. E no meio desse grupo nós estávamos falando sobre os casamentos e tudo. Aí de repente no céu passava uma carruagem que estava escrito na frente: Deus é fiel, e atrás tinha outro nome que eu não consegui ver. Aí eu pulava e falava assim: Senhor, eu quero ir, que eu queria alcançar aquela carruagem, que eu queria subir, né? Aí as pessoas que estavam na roda falavam assim: ah não, eu não quero ir, tipo, eu não vou porque eu tô muito nova, então eu não quero ir agora. Aí de repente aparecia no céu uma mulher, essa mulher estava grávida e estava cheia de enfermidade, de chagas, ferida. Até dava para ver o bebê dentro da barriga dela, também o bebê estava cheio dessas feridas. Ela estava lotada de ferida. E o céu começava a ficar vermelho. Aí aparecia uma voz, que era a voz de Deus, e ele estava muito irado. E eu falava assim: Senhor, tem misericórdia, e nós os teus servos. Por quê? Porque o que estava para acontecer ia alcançar todo mundo, independente de ser cristão ou não, ia ser pego com aquele algo. Eu acredito que era enfermidade, que a mulher representa a nação, né? E o que está dentro dela representa a gente, eu acredito assim. Aí a voz falava, eu falava assim: Senhor, tem misericórdia de nós, os teus servos. Aí a voz falava assim, que os dele, ele falava assim: os meus, eu vou surpreender, como sempre tenho feito. E eu caía de joelhos chorando, porque a voz estava muito irada. E ele falava assim que o povo dele não estava mais acreditando na palavra dele, não acreditava mais no que ele podia fazer. A voz falava. Aí falava assim que acreditava por um momento e depois já esquecia tudo que foi falado. Por isso que eu acho, aquela enfermidade ia vir. E eu chorava em desespero. Eu falava: Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Aí a voz falava assim: o soberbo e exaltado vou provar. Aí eu desesperada, clamando misericórdia, porque o que estava por vir ia pegar todo mundo, ia alcançar todo mundo, independente da religião, da nação, ia pegar. E eu caía de joelho, eu me afastava para buscar a Deus, porque ia acontecer. E eu só sabia falar misericórdia. E a voz continuava falando, que era Deus, né? Bem irado com a nação. Aí tipo, eu acordei e no momento eu não entendi, né? Você vê, ele deixa bem claro que existe dois tipos de pessoa na qual ele de fato ia estar provando, que eram os soberbos, né? E exaltado. E as pessoas que gostam de se exaltar, as pessoas que gostam de ser muito soberba, muito cheia de si próprio. E as pessoas que é cheio de soberba. Irmão, Deus ele é onisciente. Imagina, Deus ele conhece a profundidade dos nossos corações. Isso daí foi
A data foi dia... Foi lá para dia, acho que foi 11 ou 12 de dezembro de 2017. E por que você acredita que tem a ver com toda essa Com a situação? enfermidade de todo mundo? Porque alcançou todo mundo. Ninguém esperava. Tanto cristão, evangélico, os que não acreditam em Deus, pegou todo mundo. E isso E aconteceu... tá todo mundo em desespero, né? Falando, Deus tem misericórdia. E realmente. Eu acredito que aquela mulher representava a nação. E aí quem estava toda cheia de ferida. É engraçado, você vê que tem, se a gente pegar lá, tem em Apocalipse, tem o texto Da mulher. da mulher, né, que tá em guerra, que entra em guerra, retratando uma guerra, uma batalha, né, fala sobre a mulher E o seu filho que está estava dentro nascendo. do ventre. Exatamente. Aí eu não entendi, eu não entendi. Eu falei na igreja, ninguém entendeu. Também não entendi. Aí, surpreendentemente, 2 anos depois, nós somos pegos de surpresa por essa enfermidade que nem os médicos sabem como combater. No sonho falava que era Todo mundo. todas as nações. Tá vendo? 2 anos depois, 3 2 anos depois, 2 Porque foi anos, né? 2018, entre 2018, 2019, 2020, começou a pandemia. E às vezes a gente... E uma observação bem clara, de fato, é que dentro da visão, dentro da revelação, deixava claro que de fato as pessoas não estavam mais Nem aí pra Deus, acreditando, nem aí, nem se importando. Esse é o grande desconforto, né? Porque imagina, Deus, ele conhece a profundidade de nosso coração e também conhece e sabe de que forma nós também acreditamos. Então é bem sério. E a grande coisa é exatamente essa: os 4 cantos da terra, os 4 cantos da nação foi assolado, foi atingido. A gente sabe que não há nada debaixo das mãos de Deus que possa ser feito se não for da autoridade de Deus, né? Tudo que acontece tem que estar debaixo da permissão de Deus. Então isso serve somente como um alerta para que a gente de fato possa saber, possa entender que Deus ainda está e permanece no controle de todas as coisas, que Deus ainda está extremamente sensível ao clamor do seu próprio povo, da sua própria noiva, né? Nós somos a noiva do Cordeiro e de fato Deus deseja ter uma intimidade conosco, nos trazer para perto. Só que nesses últimos dias nós estamos sendo tão bombardeado com todo tipo de escândalo, todo tipo de dificuldade. A cada dia que passa a gente vai ver coisas terríveis e piores, e isso vai amargando a nossa própria fé. Muitas pessoas já têm perdido sua própria fé por causa de escândalo, por causa de problema, e os nossos olhos precisam não estar voltados para o templo feito de pedra, pelos homens que são representantes, embaixadores de Cristo aqui nessa terra, porque essas pessoas estão de fato sujeitas a falhas, sujeitas a erro, e nós precisamos voltar, a igreja, o povo de Deus precisa voltar a olhar para a direção certa, voltar para olhar para o autor e o consumador de nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos estar com os nossos corações voltados para Ele, porque até o povo da igreja está perdendo a sua essência, perdendo a sua fé. Deus avisou e assim foi feito, né? Os 4 cantos da terra foi assolado e muitas pessoas de fato foram abatidas por esse tipo de coisa. E aí os motivos na real são de Deus, e Deus decide de que forma Ele finaliza e termina toda essa situação. Só lute pela sua própria fé, lute pela sua própria casa, lute para que você de fato venha a ter uma conexão e uma comunhão com Deus. É isso aí. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome de Jesus. Amém.